Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês sobre web scraping, tá? Então, a ideia aqui é trazer informações, tá? E abrir para discussão sobre como extrair informações de sites da internet, tá? Então, o foco da palestra aqui é essa. A ideia principal é apresentar o conceito, em primeiro momento. Depois eu vou mostrar algumas ferramentas e fazer um demo aqui bem rápido, tá? O tempo é curto, então vamos lá. Bom, a minha agenda aí é essa aí, que eu comentei agora rapidamente com vocês. Então, primeiro eu vou comentar o que é o web scraping, tá? Depois eu vou fazer uma parada aqui e falar sobre os tipos de scraping que tem, tá? Não é muito abrangente essa parte, tem mais conteúdo relacionado a isso, mas é uma ideia principal do que é. E depois eu vou mostrar ferramentas, tá? A parte de ferramentas eu separei aí em alto nível, né, e ferramentas de programação, que é justamente essa ideia mesmo. Tentar trazer para vocês, um público menos técnico e mais técnico, possibilidades para vocês usarem no dia a dia, tá? Depois eu vou colocar, tem um slide que eu vou discutir rapidamente também sobre a parte de questões legais. Foi uma experiência aí, quando a gente fez essa palestra inicialmente no centro, aconteceram muitas perguntas, né? O pessoal questionou bastante essa parte de questões legais, então eu acho interessante a gente discutir um pouco disso daí e trazer alguma coisa e vocês também trazerem, às vezes, alguma informação relacionada a isso para os colegas de vocês, tá? E, finalmente, eu vou fazer o exemplo, que é um exemplo bem simples, tá? É uma raspagem bem simples de um site, eu vou fazer do site da Convest, só para demonstração do software alto nível mesmo aí, tá? Bom, então, vou começar aqui com essa pergunta, né? O que é, né, a parte de web scraping aí? Bom, essa definição que está aí, eu retirei ela da Wikipedia, tá? Eu achei ela bem interessante, ela representa bem a raspagem, tá? De dados da web. Ela pode ser um pouco expandida mais, dependendo do que a gente for tratar, mas, de modo geral, é isso daí. Então, é uma técnica de extração de informações dos sites, tá? Então, normalmente, os programas de software, né, simulam a exploração humana. A gente pode fazer isso manualmente, nós podemos entrar no site e copiar manualmente, mas, normalmente, um programa de computador vai lá e simular essa exploração nossa e vai implementar um protocolo, no caso HTTP, ou incorporar um navegador web e extrair essas informações para uma fonte final. Tá? Como eu falei, essa definição ela pode ser um pouco expandida, porque não necessariamente a informação está apenas num site da web, né? Não necessariamente ela está num arquivo, no formato HTML. Ela pode estar em outros formatos, como, por exemplo, um PDF. Mas, estando ela na internet, eu posso extrair essas informações. Tá? Então, essa definição ela não está tão abrangente, mas eu posso abranger mais informações com relação a isso. Tá? Esse diagrama aí, ele define isso que eu estou falando para vocês. Tá? É uma extensão desse conteúdo do que é, né? Dessa explicação do que é. Então, basicamente, eu tenho a internet. Tá? A internet ela contém uma quantidade infinita de dados, tá? Como quem assistiu a palestra ontem de Big Data, né? A professora explicou que hoje em dia tem muitas informações, então a web é um centro de informações, de infinitas informações, que podem estar ou não definidas e estruturadas lá. A ideia é que eu tenho um software, tá? Um programa de computador, que vai extrair esses dados dessas páginas, desse conteúdo da internet, e, por final, fazer sentido nesses dados em alguma outra fonte. Pode ser um arquivo Excel, pode ser uma aplicação que vai consumir essa informação, pode estar num banco de dados ou até mesmo na outra página da internet. Então, eu posso consumir dados de uma página, de um terceiro, e expor esses dados numa própria página minha. Aí que vai entrar depois as questões legais que nós vamos conversar mais para frente. Mas, basicamente, o fluxo de uma raspagem de dados na internet é essa. Tá? Ela está bem alto nível aí também, como vocês podem ver. É uma caixa cinza bem grande a parte do software. Então, aqui pode envolver um processo até que relativamente grande, tá? Essa parte cinza. Que é, por exemplo, o que eu vou demonstrar. É uma raspagem simples, mas ela envolve alguns passos que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu passo no seguinte ponto, que é quais são os tipos de scrapping. Tá?
Bom, existem mais tipos que esse, ou esses tipos podem ser expandidos em maiores quantidades, tá? Mas, basicamente, o que eu tenho é isso. Então, eu tenho o mais simples modo de fazer uma raspagem na internet, que é o manual. Eu entro na página, copio e colo a informação e coloco na fonte que eu quero. Então, se eu tenho uma página que tem um conteúdo, eu posso copiar e colar esse conteúdo, trabalhar ele numa planilha Excel ou num banco de dados e está disponível lá. Partindo desse princípio, eu tenho alguns problemas, né? A cópia manual dos dados podem ocorrer em tempos esporádicos. Então, eu posso copiar hoje, só que eu posso demorar 1 ano para copiar de novo a informação. Se ela for atualizada, né, frequentemente, isso pode ocasionar um problema de tempo, eu vou ter informação desatualizada e tudo mais. Então, a partir daí, eu venho com a parte um pouco que ainda não chega a ser totalmente automatizada, tá? Mas já é semi-automatizada. Então, que é parcial a informação, os textos, o HTML, o objeto, né, o documento Object Model da página HTML. Esse parser aqui ele é um pouco mais alto nível, tá? Eu não copio efetivamente, né, vou lá e arrasto Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu tenho já algumas técnicas mais avançadas aqui. Então, eu vou identificar padrões nas páginas e tentar extrair deles. Ainda é um processo um pouco manual, tá? Eu ainda tenho que ir lá, fazer especificamente todo o conteúdo e tudo mais. Fazer a coleta e tudo mais. Depois dessa parte, entra a parte mais automatizada. Então, eu vou começar a criar o que a gente chama de web crawlers, por exemplo. O web crawlers, vamos dizer assim, que toda essa parte, né, é uma cadeia de crescimento, né? Então, a parte anterior precisa a parte posterior precisa da anterior, né? Então, quando eu chego no software automatizado, eu vou usar as regras que eu defini em cima, por exemplo, tá? Para raspar uma grande quantidade de informações de diversos sites e diversas páginas. Tá? Nesse caso de software automatizado, um grande exemplo que a gente tem é o software do Google. Né? O Google faz uma raspagem muito grande dos sites da internet. Então, ele raspa toda a informação, né? Entra no seu site, vai lá, coleta a informação e indexa ela num banco de dados. Esse banco de dados, posteriormente, ele mesmo utiliza, né, ele mesmo consulta, para trazer uma maneira de você conseguir encontrar informação em diversas páginas. Tá? Então, essa parte do software automatizado, a gente tem, por exemplo, os crawlers, mas nós mesmos podemos fazer pequenos softwares que coletem informações de algumas páginas apenas. Nós não precisamos coletar informações da web inteira. Né? Às vezes não faz sentido nós coletarmos a informação da web inteira, a não ser que queiramos ser um concorrente do Google, do Bing, da Microsoft e assim por diante. Tá? Hoje em dia tem sido muito comentado e estudado a utilização de machine learning para fazer isso. Tá? Então, um próximo passo, né, do software automatizado é utilizar a aprendizagem de máquina para poder identificar os padrões nas páginas sem ter que ficar fazendo regras toda hora. Então, no software automatizado, normalmente eu tenho algumas regras que eu posso definir para coletar informação. Bom, eu quero coletar um telefone das páginas da web. Eu tenho um formato específico lá. Mas telefone eu tenho N formatos específicos. Então, a ideia por trás dessa é alimentar um software de máquina, né, aprendizagem de máquina, para identificar os padrões, para você não ter que ficar toda hora realimentando os padrões. Vai ter falsos positivos, né? A machine learning tem falsos positivos. Então, essa retroalimentação facilita a coleta dessas informações. Então, é um caminho que o pessoal de web scraping tem seguido muito, essa parte de machine learning hoje em dia. Acredito eu que o Google já deve estar usando alguma coisa nesse sentido. Um exemplo, até talvez, disso que eu estou falando para vocês, é se vocês entrarem no Google Maps hoje. Entrou no Google Maps, quando você clica no endereço, automaticamente já traz o site do local, telefone e outras informações. O Google tem uma questão de coleta dessas informações boca a boca. Tá? Ele coleta as informações, ele liga para os usuários perguntando. Mas eu imagino que ligar para milhões de pessoas que têm um site é um tanto quanto difícil, né? Mesmo você tendo uma equipe grande. Então, acredito eu que eles já estejam usando alguma coisa nesse sentido para coletar essas informações. Tá? Eu estou falando assim no meu achismo. Tá? Se o pessoal do Google talvez possa responder melhor. Mas já devem estar usando alguma coisa nesse sentido para coletar essas informações. Tá, ok? Então, essa parte de tipos de scrapping aqui,
como eu falei, ela está bem curta, tá? Existem outras técnicas no meio aí que podem te ajudar a extrair melhor as informações, mas, de modo geral, é esse conceito que está sendo realizado hoje em dia, tá? Então, as empresas maiores elas já estão seguindo essa parte de machine learning para conseguir coletar essas informações aí, tá? Na parte de ferramentas, então, eu vou passar agora para a parte prática, efetivamente, né? Se alguém depois quiser fazer alguma questão de web scraping, estou aberto aí, se a gente quiser conversar mais sobre o conceito. Mas na parte de ferramentas, eu vou primeiro falar das ferramentas mais alto níveis, tá? E depois, consequentemente, eu vou entrar na parte um pouco mais técnica. Bom, como ferramenta de alto nível, eu trouxe duas, na verdade, três, vamos dizer assim. Então, eu trouxe um conjunto de duas primeiro, que é essa import.io, mais essa plot.li. Tá? Então, a primeira é a que efetivamente faz a raspagem dos dados. Tá? A segunda ferramenta, eu vou só demonstrar uma ferramenta de plotagem de gráficos na web. Então, a primeira ferramenta, essa import.io, ela permite que você, passado um site, tá? Identifique quais são as estruturas nesse site que você quer exportar, e ela vai exportar para você para um CSV. É uma ferramenta bem simples, né? Ela tem a parte dela de web crawler também, mas, se eu não me engano, na internet não é possível você usar. Você tem que baixar o programa deles na sua máquina para fazer o web crawler deles, tá? Outra ferramenta, vamos dizer assim, que é pouco conhecida aí, é o Google Docs nesse sentido. Então, o Google Docs, apesar de ser uma planilha, vamos dizer assim, né, que nem o Excel, traz muitas funcionalidades. Dentre uma delas é a possibilidade de raspar um site pelo do Google Docs. É um vídeo, eu vou passar ele para vocês, assim que eu terminar de falar dos outros, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. E esse Scrapping Hub, é um serviço relativamente novo, tem 8 meses, 9 meses talvez. A ideia é essa mesmo, é um Scrapping as a Service. Então, eles provêm, tá, para você entrar no site deles e criar os web crawlers lá para fazer a raspagem dos dados da internet. Vou passar aqui o vídeo rapidinho. Jogo rápido mesmo, eu já deixei ele aqui aberto. É 1 minuto. Então, ele vai mostrar exatamente isso que eu falei no Google Docs, como que é possível você fazer essa raspagem aí. Então, ele vai simplesmente falar qual que é o site que ele quer raspar, né? Então, ele está digitando a URL dele aí. Tá? É uma URL do New York Times aí, então ele vai ler uma notícia do jornal, dos jornais, né? Então, tá aí. Então, ele quer pegar as headlines nas notícias principais, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar nessa página HTML qual que é aquela principal, né? O que aquela headline representa dentro do conteúdo do documento. Então, tá lá, ele marcou, né? Tá bem formatado essa página na internet, nesse caso. Então, tá lá, ele marcou, viu qual que é o conteúdo e vai coletar a informação do sumário também para ter o nome da notícia e o sumário que ele quer. Então, tá lá, conteúdo, qual que é a marcação, né, a tag, no caso HTML. Então, ele vai coletar lá a informação. Ele vai pôr uma regra que tem no Google Docs, né, que é o import XML. Vai falar qual que é a célula, né, e qual que é o conteúdo, qual que é o componente interno na página HTML que ele quer extrair. Tá? Então, tá lá, ele está colocando... Para quem conhece um pouco de HTML, CSS, vai ser familiar isso daí. Para quem não conhece... É uma ferramenta alto nível, mas que acessa informações de baixo nível. Aí. Vocês podem, né, ter uma ideia aí de que a estrutura é um pouquinho mais complexa para quem não conhece. Mas é possível de fazer. A ideia aqui é mostrar a possibilidade da ferramenta também. Tá? Então, tá lá. Ele fez aí a extração. Então, tá aí o conteúdo, né, o cabeçalho, o headline, né, e aí ele extraiu o autor e depois o sumário. Tá, ok? Então, é possível você extrair... Essa extração, de certa maneira, ela é entre o manual e a automatizada pelo DOM lá, né? Mas é possível você fazer ela, tá ok? Então, ela estaria nesse caso aqui, no tipo... Deixa eu dar uma... Ctrl F5. Então, ela estaria entre o parser, né? Entre a segunda e a terceira categoria, praticamente. Né? Ela ainda é uma extração manual, mas ele realiza um parser dos documentos, mas não é automatizada ainda. Tá?
Então, essas outras ferramentas Import.io eu vou mostrar depois no final, tá? Mas o Scrapping Hub é uma ferramenta interessante que foi criada recentemente, tá? Falando mais de ferramentas, aí nós vamos passar um pouquinho para a parte mais programática, né? Da parte de programação. Então, eu estou trazendo aqui 2 páginas na internet, tá? Eu vou mostrá-las aqui para vocês, que mostra conteúdo para vocês utilizarem no software de vocês para fazer raspagem, se precisar. Aí eu quero raspar uma página, mas eu quero fazer alguma coisa mais automatizada, né? Então, esse primeiro link aí, tá? É uma página no GitHub, que tem várias bibliotecas em diversas linguagens que podem ser utilizadas dentro de software para fazer a raspagem de alguma página na internet. E a segunda, no Stack Overflow. Quem conhece Stack Overflow é um site de perguntas e respostas, né, técnicas. Então, essa segunda aí é uma pessoa perguntando sobre ferramentas de scrapping, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. Eu já deixei aberto também aqui para a gente ver. Então, no GitHub... Fechei o GitHub. A do GitHub, então, é essa página aqui. Então, ele traz algumas linguagens de programação aqui para você poder trabalhar em cima, né? Ruby, JavaScript. E a do Stack Overflow é um pouquinho mais completa, tá? Então tem mais ferramentas aqui. Basicamente essas ferramentas são para ler páginas HTML, né? Então vocês podem ver que tem várias ferramentas, mas são para ler páginas HTML e fazer o parser, né, do HTML para conseguir coletar as informações, ok? Tá aqui. Não foi, não. Então, fica aí de resource, né, para vocês poderem pesquisar, se precisarem utilizar essas ferramentas em algum scrap que vocês queiram fazer. É interessante notar que muitas linguagens de programação já vêm com algumas ferramentas prontas, né? Então, se eu precisar fazer uma coleta num site na internet, eu posso usar uma conexão HTTP comum, conectar, realizar um parser padrão numa página da HTML e utilizar aquela informação. Eu não preciso de uma ferramenta complexa criada por terceiros para fazer isso. A ferramenta criada por terceiros pode me ajudar a facilitar essa informação, mas eu posso fazer isso basicamente numa linguagem, tá? Estou trazendo alguns livros aí também que têm informações sobre scrapping, tá? São livros que podem te ajudar a entender melhor a tecnologia ou ferramentas, né, que já existem na tecnologia para fazer essa raspagem das informações, ok? Então aqui, para não ficar preso a nenhuma linguagem, trouxe 2 linguagens e um que é mais geral aí. Quer dizer, e um terceiro que é usando PHP e curl, tá? Quem conhece curl aí, para fazer a raspagem, pode utilizar também esse tipo de ferramenta, tá ok? E agora vamos falar rapidinho sobre as questões legais, né? Então, raspar um site da internet parece ser muito interessante. Eu preciso de uma informação, não tenho ela, mas aquele site me provém aquela informação. Bom, quais são as questões legais que isso pode ocorrer, pode me trazer, né? Então, o primeiro questionamento que você tem que fazer quando você está raspando um site é se a informação é livre e aberta. Nos Estados Unidos, ocorreram recentemente muitos casos de pessoas que fizeram raspagem, tá, de dados, né, coletaram dados, nem vou usar o termo raspagem, mas coletaram informações de sites que não eram abertos, tá, que precisava de um login para entrar, enfim, precisava de uma conta, e a pessoa coletou essa informação. Será que essa informação era legalmente livre e aberta? Tá? Isso você tem que pensar quando você está coletando uma informação. Isso também traz um questionamento, o copyright da informação. Qual que é o copyright dessa informação? Será que se ela está num site lá, teoricamente disponível para todos, será que eu posso usar indiscriminadamente? Será que eu posso coletar essa informação, colocar no meu site e apresentar como sendo minha? Acho que não, né? Então a gente tem que pensar nisso daí também. Então, esse uso indiscriminado cai tanto nessa parte de coletar informação e não descrever quem que é o provedor oficial dessa informação,
quanto coletar indiscriminadamente em grandes quantidades. Então, vamos supor que uma informação é atualizada a cada um dia. Será que eu preciso ler essa informação a cada 1 minuto? Será que eu não estou onerando, né, quem provém essa informação e prejudicando essa pessoa, ou esse site, ou essa instituição? Então, essas questões legais, principalmente a parte de copyright, é muito importante você levar em consideração quando você estiver fazendo uma raspagem e estiver apresentando essa informação para o seu usuário final. Tá? Será que meu usuário final confia que essa informação é minha? Ou ele sabe que é de um terceiro e ele usa o meu serviço porque o meu serviço é melhor do que o terceiro? Então, essa informação tem que estar disponível, de quem que é o dono, né, quem que provém a informação inicial, tem que estar disponível quando você apresenta os dados que você raspou num site da internet. Tá? Essas questões legais, só fazendo um parênteses aqui, quem vai poder te informar melhor, é claro, é um jurista, né? Eu não sou jurista, então toda a parte de copyright em si, eu não vou poder informar para ninguém. Mas um jurista informado e que uma pessoa que tem conhecimento na parte de uso, né, de internet, de TI, vai poder te informar melhor se essa informação pode ou não ser utilizada da maneira que você quer utilizar ela, tá ok? E para finalizar, eu vou fazer o exemplo aqui, vai ser no site da Convest, como eu falei. Eu vou mostrar o import.io para vocês. Tá? Só sair aqui. Então, o import.io é esse site aqui. Tá? Ele é um site, como vocês podem ver, que está descrito exatamente o que ele faz. Então, extrai dados da web de uma maneira fácil. Então, ele é um programa mais alto nível para você utilizar. Então, qual que é a ideia aqui? É eu vir no site da Convest, verificar qual é a informação que eu desejo coletar. Vou copiar aqui o link, tá? E vou jogar no site deles aqui, na URL. Perceba que eu não preciso necessariamente estar logado aqui, né, para fazer isso. Eu posso dar um tryout aqui e vou poder usar normal. Se você tiver uma conta paga, você pode fazer muito mais do que só isso que eu vou te mostrar aqui. Mas a ideia é a mesma. Então, eu vou dar um tryout aqui. Então, ele vai ler o site, verificar as informações que existem lá, né? Então, ele vai me trazer... Por trás, ele me trouxe o site aí, como vocês podem ver. Tá? Deixa ele terminar aqui. A ideia é que eu vou coletar essas informações aqui. Então, eu quero os dados do curso e outros caras a mais. Deixa eu começar num blank template aqui. Então, agora... Bom, então aqui eu tenho eu posso dar uma coluna nova e descrever o que eu quero. Então eu vou adicionar primeiro aqui qual é a minha coluna principal. Eu vou clicar na informação. Então perceba que ele já selecionou para mim e já colocou todo mundo numa caixinha separada aqui do lado, na coluna, né? Se eu quiser, eu posso adicionar uma nova coluna e vou falar o seguinte, que eu quero esses dados aqui agora. Então ele também vai fazer o mesmo procedimento que fez. Perceba que é muito simples o site, ele está bem estruturado, então a informação foi muito fácil de conseguir aqui. Tá? E eu posso criar mais uma coluna aqui e fazer para pegar de inscritos aqui. Só selecionar 2 itens e ele já vai fazer para mim. Então aqui em cima eu tenho as 3 colunas selecionadas. Tá? Eu posso, se eu não me engano, dar um nome para elas, né, bonitinho e tal. Aqui. Então aqui eu sei que é os inscritos, né, são os inscritos. E legal, eu vou vir nesse data view aqui. Então, nesse data view, eu tenho a visão que eu acabei de exportar, tá, do site lá. Feito isso, eu vou fazer um download do CSV. Então, eu tenho essa informação para mim num dado separado já. Aqui eu vou precisar fazer o meu login. Deixa eu ver se eu lembro dele. Acho que eu não vou ter login aqui para mostrar para vocês isso, pelo jeito. Deixa eu ver.
Acho que vai dar certo agora. Então, a partir daí, eu tenho essa informação em CSV. Então, eu peguei aquele site lá, muito simples, e fiz essa extração e exportei para mim em CSV. Então, isso, assim, é útil, pode ser útil no seu dia a dia, para alguma coisa que você queira extrair, sem ter que ficar copiando e colando, e aí abrindo alguma coisa assim. Perceba que eu tive alguns passos para fazer. Entrar no site, identificar o site, abrir o site do Import.io, colocar a URL lá. Então, aquela caixa cinza que eu mostrei para vocês no diagrama, na verdade, ela é um processo, pode ser um processo que eu tenho definido. No caso, se eu tivesse um software rodando, né, o software seria aquele processo lá. Seria talvez mais alguma coisa, mas seria aquela caixa cinza lá. Deixa eu ver se ele exportou aqui. Já mudaram a interface aqui, já não sei mais nada onde está, tem que dar uma olhadinha com calma. Deixa eu ver se ele... Acho que foi esse que eu fiz agora. Bom, de qualquer maneira, a ideia é que você consiga exportar isso aqui. Deixa eu ver se ele pegou os dados. Acho que não. Pelo jeito está com 0 linhas lá, não pegou ninguém. Mas se eu rodar de novo, talvez ele pegue... bom, ele não trouxe ninguém porque talvez eu teria que ter logado e rodado novamente. Lá fora era só para verificar. Mas ele trouxe mais ou menos o que eu tinha comentado lá, de mudar o nome, né? Eu mudei o nome lá. Talvez se eu rodar ele novamente aqui, eu consiga fazer a parte do scrapping aqui de novo. Bom, mas tudo bem, vamos voltar aqui, que senão a gente acaba o tempo e não termina. Bom, o que eu ia comentar com vocês era isso. Eu não sei se eu tenho tempo, quanto que está meu tempo. Eu tenho 15 minutos. Então, assim, eu estou aberto para dúvidas. Se alguém quiser verificar alguma informação de scrapping, como eu estou com o meu notebook aqui, eu tenho software, por exemplo, que roda naquele Scrapping Hub lá, para fazer um web crawler. Então, se alguém quiser depois conversar comigo eu vou estar aqui o dia todo, quem quiser conversar comigo no corredor, fica à vontade. Eu posso mostrar um scrapper, um web crawler que eu tenho, que eu fiz uma raspagem num site inteiro para importar para o banco de dados e indexar as informações, parecido com o Google, tá? Eu tenho informação aqui, então se alguém quiser, eu estou aberto para dúvidas. Tá o meu contato aí, se alguém quiser entrar em contato, tá? O primeiro é o meu Gmail e o segundo é o meu Twitter, se alguém quiser conversar, tá ok? Se alguém quiser fazer perguntas, estou aberto para perguntas, tá ok? Obrigado, pessoal. Pergunta. Então, PDF é um caso assim, que você pode ter dois problemas. Ele perguntou assim, se uma das ferramentas consegue baixar PDF e extrair o PDF. Normalmente, o PDF, você corre dois problemas. O primeiro que ele não é um HTML. Né? Primeira parte. Então, ele não necessariamente é estruturado. Tá? Então, pensa assim, o PDF ele pode ser duas coisas ainda. Ele pode ser uma imagem, tá? E um texto. Se ele for um texto, vai ser muito mais fácil para a sua vida, porque você consegue extrair o texto facilmente. Essas ferramentas não têm extração de texto de PDF, mas se você usa Linux, o Linux tem um comando, um programa em linha de comando, né, em shell que você pode executar, que faz isso para você. Ele pega o PDF, extrai o texto PDF e gera um TXT para você, por exemplo. Então você consegue extrair todo o texto, até página a página, tá? Então você poderia pegar um PDF e extrair página a página o texto do PDF. É possível de você fazer. Nenhuma das ferramentas aqui vai fazer isso para você. O que você vai ter que fazer teria que fazer um crawler, realmente criar um crawler, realmente criar um scrapping para baixar o PDF na sua máquina, rodar esse programa em linha de comando do Linux, tá? Acho que é PDF to Text, alguma coisa assim. Tá? Eu tenho instalado aqui, se você quiser fazer um teste, eu te mostro até. Extrair esse texto página a página, e aí você conseguiria gravar página a página, indexado, enfim, com o que você precisasse esse texto. Se o PDF for uma imagem,
que pode acontecer muito se às vezes a pessoa não sabe que é um PDF indexado, por exemplo. Se ele for uma imagem, o seu problema é um pouquinho maior. É possível de resolver ainda? É possível. Aí, nesse caso, você tem que usar ferramentas de OCR. É perfeito? Não é perfeito, mas ainda é possível de você remover. Tem uma ferramenta livre de OCR, que é o Tesseract do Google, chama Tesseract mesmo. Você poderia pegar a imagem e passar por esse aplicativo, né, do Google, e ele vai trazer para você o texto. Dependendo da fonte que foi salvo o PDF, vai ser quase 100% perfeito. Depende da fonte, né? Se for uma fonte muito complexa ou diferente, agora se for Arial, Times New Roman, você vai conseguir sem problema extrair. E aí você consegue extrair a informação do PDF. Não vai ser estruturado, né, porque o PDF não é. Talvez você tenha que fazer uma análise sintática de palavras, alguma coisa assim, para tentar extrair o conteúdo. Usar um algoritmo de machine learning para tentar fazer sentido no conteúdo do PDF. É possível, mas é um pouquinho mais complexo do que só raspar um site na internet e jogar num banco de dados, por exemplo. Tá ok? Mais alguma? Dependendo do site que eu for raspar, pode vir uma quantidade de dados enorme. Eu queria saber se você sabe se alguma dessas ferramentas ela traz alguma facilidade no caso de resumir esses dados e mostrar ele de uma forma reduzida, mas conciso, ou se eu tenho que baixar realmente, analisar todos aqueles dados e fazer isso à parte. Assim, a página você vai ter que baixar de qualquer jeito, tá? O que vai acontecer é que você vai ter que tratar especificamente qual o conteúdo que você quer baixar. Então, se você for fazer uma raspagem vamos dizer automática, mas sem aprendizado de máquina, você teria que identificar mais ou menos onde está a informação que você quer, para você não ter que varrer o conteúdo inteiro. Existem alguns marcadores que você consegue fazer isso. Então, que nem no caso do Google lá, ele digitou o que ele queria, né, ou qual era um ponto que ele queria, você vai ter que fazer isso. Não tem como você baixar uma parte do documento e ele entender automático. Automático é alguém que programou aquilo lá para ser automático, né? Então, assim, você tem duas opções. Fazer isso você mesmo. Ferramentas que fazem isso, normalmente elas vão ser pagas nesse nível, né? Porque é um custo alto para a pessoa rodar isso para você, às vezes. Talvez seja possível, mas nenhuma delas ali vai trazer esse benefício de baixar a página inteira e ele simplesmente trazer para você as informações que você quer. Uma que às vezes o site não está bem estruturado. Então, se o site não está bem estruturado, apesar da informação estar bem estruturado, para você coletar ela não é possível. É o mesmo caso do PDF ali, né? Vai depender muito da estrutura que você está tentando coletar na internet. Se ela for uma estrutura bem definida, você consegue coletar facilmente. Se ela não for bem definida, você vai ter um trabalho extra aí para tentar identificar onde está a informação que você quer. Tá ok? Mais alguma? Vou falar? Se você quiser... Quer repetir aí? Pode repetir. No caso, se eu quiser raspar uma informação, por exemplo, do saldo da minha conta bancária, e jogar lá na minha planilha de controle financeiro, eu vou precisar fazer login e senha para isso? Claro, né, para entrar na minha conta, sim, mas eu vou precisar sempre fazer login e senha ou ele vai conseguir raspar os dados só colocando uma vez só, usuário e senha? Então, no caso do Google Maps, provavelmente você nem vai conseguir fazer isso. Tá? Porque o Google Maps, acredito eu que não tem essa parte de autenticação. Nesse caso, você teria que fazer um programa mesmo. Tá? Não sei se você programa ou não, se é programador. Você mexe programa um pouco em PHP, sim. Tudo bem, não tem problema. A linguagem aqui não é uma barreira, vamos dizer assim. Você tem que pensar só nas ferramentas, se a linguagem provém as ferramentas para você fazer isso. PHP provém, tá? Então não tem problema. Você teria que fazer a autenticação você mesmo. Tá? Você vai ter que... ler a página principal de login do seu banco, verificar qual que é a estrutura que ela permite você mandar as informações para autenticar, gerar uma sessão manualmente no seu programa, né, porque você tem que gerar uma sessão, porque a página vai manter uma sessão nas subsequentes requisições que você fizer. A partir daí você consegue. É um pouco mais complexo do que você simplesmente raspar um site estático, pegar um PDF, tirar a informação de lá e jogar em algum lugar. Porque você vai ter um processo, você tem um procedimento de entrada até chegar à informação.
que é o caso que eu falei do cara nos Estados Unidos. Então, para ele raspar, ele tinha que ter um login e senha, por exemplo. Então, ele teve que criar um programa automatizado que entrava na página de login e senha, autenticava, e as subsequentemente chamadas ele poderia fazer. Um exemplo disso é se você usar, não sei se você já usou ou não, a ferramenta Selenium, que é uma ferramenta de teste automatizado, pode ser utilizada para isso. Ela você consegue gravar alguns passos, né, virtualmente você consegue gravar alguns passos e executar eles. Você teria que fazer exatamente isso no seu programa. Executar os passos que você faria na internet para entrar no seu banco. Aí você conseguiria. O banco tem um problema, talvez, que é o quê? Normalmente os bancos eles têm um aplicativo, um applet, para você garantir a sua segurança na entrada. Então, talvez isso possa ser uma barreira para você entrar no banco, no site do banco, entrar e pegar a informação, tá? Pode ser, não quer dizer que seja. Pode ser que tenha uma maneira de você contornar isso, mas pode ser uma barreira que seja intransponível até, tá ok? Aí você tem que avaliar todas as... Pense assim, quando você vai fazer uma raspagem num site que a informação é separada, então, vamos pensar assim, num site que tem uma paginação, tá? Então, eu quero coletar uma informação num site, ela é paginada, tá? Então, o que acontece? Você teria que saber todas as páginas, todos os links para você entrar nesse site e coletar a informação. No banco vai ser a mesma coisa. Você tem que saber tudo que o banco está mandando para autenticar e, consequentemente, os outros parâmetros, né, vou usar o termo aqui, os outros parâmetros que está sendo passado na URL para você conseguir chegar naquele ponto. Então, você tem que fazer um estudo talvez mais completo de como chegar nessa informação. Tá? Não é trivial, não é trivial. Vou falar para você que não é trivial. É possível, mas não é trivial, tá ok? Ok? Mais alguma pergunta? Beleza? Fechou, pessoal? Obrigado. Se quiserem fazer perguntas, é só perguntar lá fora. Valeu. Obrigadão.